Oi, gente, tudo bem? Sinto que estamos caminhando. Estamos aqui no terceiro vídeo da série que a gente está fazendo sobre estado da arte de uso da IA. Não achei mais outro nome, achei que ficou legal. Não é tão pretencioso, mas é tentar achar que o que está sendo feito, o que está sendo organizado e o que isso reflete no papel dos PMs, designers, dados e outros gerentes que porventura queiram usar o IA no seu dia a dia. Acho que esses aprendizados que eu tive nos últimos meses, eu acho que se consolidaram agora e eu acho que tá legal fazer essa troca aqui, né? E espero comentários de vocês, espero colaborações, evoluções. Obviamente não vou passar por tudo, não é algo que me interessa assim, fazer uma aula passo a passo, como fazer e tudo mais, mas a ideia é destravar um pouco aqui e mostrar para vocês um caminho para amadurecer de uma maneira muito rápida o uso de IAs, de uma maneira muito mais robusta, que pode ter realmente uma virada no jogo, assim, sabe? E no caso das empresas, começar a perceber que é necessário uma mudança de trajetória. Não é só incorporar, não é como se fosse uma ferramenta, como se fosse um editor de texto novo. Não. As IAs realmente alteram a forma como a gente processa e constrói produtos. No material do Cloud Code, no Academy do Cloud Code, muito bom, inclusive, visualmente é o melhor material que existe e dá para você tirar certificações ali básicas e tudo mais. Eles chamam isso assim, processos e produtos, né? Eu acho que é interessante porque é justamente esse ponto. E você começa a ter novas posições sobre coisas que te pareciam meio de lado, meio. E eu penso isso como alguém de produto, né? Alguém de desenvolvimento talvez não olhe dessa maneira essas ferramentas que a gente olhou lá, o Codex acho que inclusive na realidade é um nerf, uma redução aí da potencialidade. Mas na realidade, como eu disse, é um meio do caminho. O Codex, o Cloud Code, ele é um pouco assim, olha, venha para esse lado aqui, você vai, né, a gente e é o que muita gente tem acompanhado no sentido de criticar as IAs, que assim, elas se perdem, elas se embananam, elas não mantêm o contexto, elas não entendem o que está acontecendo. E os orquestradores trazem isso muito fortemente. Não resolvem completamente, e não vai resolver 100% dos casos, mas eu acho que é uma coisa que no mercado ainda não se resolveu, de uma maneira geral. Então, é um ponto que será rapidamente atacado, isso nos próximos meses, mas eu não sei como vai se resolver. Então, a ideia aqui é, dessa vez, nesse episódio, no debate que a gente vai trazer hoje, é literalmente sobre memórias. E memórias aqui tem alguns sentidos muito diferentes, alguns sentidos que são mais explícitos, alguns sentidos que são mais explícitos, né? Então, acho que a gente falou isso no vídeo anterior. Se você não viu, por favor, veja, porque ele é uma boa continuidade, assim, né? Se você vê na sequência, ainda é melhor. Que é memória, portanto, pode ser um arquivo. Deixa eu olhar aqui. Memória pode ser um arquivo de um plano, né? Eu posso criar um plano. Então, memória como um plano. Legal. Isso já interessa, de alguma maneira, a PMs, né? Então, tipo, poxa, se eu consigo criar aqui um projeto e falar que esse plano pode se chamar 3 letrinhas PRD, Diogo, resolvi tudo, né? As coisas todas, né? Mas não é bem assim e não é tão simples, não seria tão simples, né? A gente tem uma variedade de coisas que precisam ser atacadas, né? Então o plano, ele na realidade ele pode ser olhado mais como o contexto do projeto. Ele dá as bases que podem ser técnicas e de negócio, só que de uma maneira mais ampla, gente. Então, a ideia aqui é que
a gente tem que olhar isso de uma maneira talvez até mais delimitada, mais limitada não, mais particularizada, mais granularizada. Isso é o que eu posso colocar não só a infraestrutura, nível de segurança, é, ah, benchmarks, entrevistas com o usuário. Posso colocar tudo isso junto, né? Então aqui seria uma parte da memória. Olha, eu estou fazendo esse plano, mas esse plano tem esse contexto geral, né? Esse contexto da empresa, esse contexto da parte do produto, e aí eu posso ter os diversos níveis, né, do que eu quero desenvolver, né? Eu posso ter uma memória, isso tudo num contexto de memória, tá, gente? Acho que é importante, né? Resgatar aqui. Eu posso ter uma memória dos prompts e ações erradas que aconteceram no desenvolvimento. Nos pedidos. A questão aqui é entender os pedidos que foram acontecendo durante o desenvolvimento do software e que vão ficando armazenados na memória do histórico. Aí é um histórico, né? A memória como histórico. Uma coisa é a memória como um contexto, outra coisa é a memória como um histórico. Onde? O que eu posso fazer com que ele entenda? Não repita mais este erro. E existe um comando, acho que dentro do Cloud Code com certeza, mas eu acho que deve existir em todos, que é, tipo, atualizar cloud.md. Existe esse arquivo lá também. Eu mostrei para vocês ali no tray, né? Então, o que eu... Deixa eu ver se travou aqui. Então, o que eu tenho ali é, por exemplo, um erro ali no cloud.md, para ele atualizar, né? E eu tenho um terceiro ponto, memórias de escopo. Então, assim, para aquele pedido, aquele prompt ou barra sessão, o que eu devo inserir, né? O que eu devo colocar ali como memória daquele ponto. Isso tudo, gente, tem sido um debate muito grande sobre onde colocar cada ponto, o que fazer com cada ponto, onde deveriam estar as atualizações, o que deveria ser lembrado e o que deveria ser esquecido, e como isso deveria acontecer. Há no mercado atualmente dezenas de possíveis soluções e que eu entendo que nenhuma chegou num ponto ideal. Talvez não exista um modelo ideal, é isso que eu quero dizer. Cada um vai construir uma forma mais otimizada de gerar essas memórias. O importante é entender que elas precisam existir e que elas são essenciais para, no contexto da IA, elas sejam replicadas, elas sejam atualizadas e, portanto, elas sejam utilizadas, né? No contexto do plano, parece que a gente está olhando só o plano inicial ali, né? Mas a gente pode ter planos de construção de uma feature nova e tudo mais, que ainda complexifica ainda mais, né? Por quê? Porque se eu tenho, um exemplo,
Aqui já vou cair aqui no meu exemplo de um SaaS de agendamento médico, né? Então, eu fiz uma V1 desenvolvida, eu fiz a tela de onboarding, um login, tela de calendário, seleção de horários e gestão de médicos. Então, isso está feito. Então, isso aqui, eu fiz um plano, delimitei as skills e fiz tudo certinho. Deu tudo certo. Aprovado. Certo? O que acontece é que esse contexto desses chats aqui, dessas sessões, dessa janela de contexto, elas estão organizadas dentro deste versionamento aqui. Se eu falo, depois de um mês, pedido do usuário, seria incrível poder agendar pelo WhatsApp. Então, portanto, o pedido é eu usar na mesma plataforma, só que plugar um canal, né? O que será que vai acontecer se eu fizer esse pedido, mas eu não construir um contexto onde, olha, você tem que olhar o plano anterior, você tem que olhar as skills, você tem que olhar o que está feito. Então, assim, eu tenho que construir tudo de novo, ou pelo menos me referenciar a arquivos. Mas o que é o tudo? Porque a skill e o plano provavelmente vão estar lá. Mas e todos os prompts que você corrige isso aqui, corrige aquilo ali? Então, a ideia aqui, gente, é que sim, é importante ter, e aí tem dezenas de skills, dezenas de plugins, plataformas externas que estão tentando resolver isso. O que eu estou querendo trazer aqui com vocês é que, não podemos deixar esse problema de lado. Ele é um problema latente, né? Ele é um problema que fica aqui atrás, mas ele não aparece sempre. Ele aparece sempre quando a gente vai fazer esse tipo de pedido aqui. Eu já fiz alguma coisa, agora eu quero incrementar alguma coisa. Normalmente, as LLMs, elas vão lá, passam por cima do código anterior, elas criam árvore de código novas, elas criam toda uma arquitetura nova se você deixar barato, assim, né? E por isso que muita gente reclama. O meu ponto aqui não é que eu vou chegar numa resolução. Use tal banco de dados, use o vetorizado, use mapeamento assim, blá blá blá. Gente, eu acho que tem muita gente muito mais qualificada e muito mais interessada nisso, que vai trazer respostas muito melhores, muito mais objetivas, técnicas e resolutivas. O que eu quero trazer aqui é que, independente de como vai se resolver tecnicamente, se é um vetor, se é uma wiki que vai atualizar ali, é papel do PM, do designer, de dados, dos gestores, organizar o que são essas memórias. O que é importante estar na memória. O desenvolvedor não vai saber fazer isso sozinho. Ele precisa entender e a gente precisa organizar isso. O PRD não é por si só uma memória. Ele não dá o contexto como um todo. Por vezes alguém ainda possa, porventura, linkar outra coisa assim, mas ele é toda uma série de cascata de decisões, toda uma série de organizações, de skills que podem ser... pensa no seguinte, gente, o que eu estou querendo dizer assim? O que é memória para nós? O que é um aprendizado? Eu estou lendo um livro e aprendi uma coisa nova. A minha memória foi atualizada. Eu conheci algo novo que eu não conhecia. Então, esse processo precisa passar pelas documentações dos PMs e de design também. Como fazer com que todo esse conhecimento de decisões que um plano teve dentro da LLM volte para ser atualizado como ações. Fizemos aquele passo, deu errado. Grave. Grave onde? Por quê? Quando esquecer? Olha, aquilo ali, na verdade, era um plano, mas a gente não queria. Quando avisar a máquina para esquecer? Isso que é o mais importante a gente entender nesse momento. Então, assim, a questão aqui é entender, pode existir um arquivo só de memória? Olha, aí vai depender um pouco da estrutura que você quer planejar para o seu software, para a sua base, para o seu... Se eu tenho uma árvore de produtos e eu tenho que me concentrar assim, um arquivo contexto da empresa.md. Outro arquivo produto latam.md. E aí eu vou descarregando em linguagem de texto, gente. Produto latam,
foque somente na Colômbia. Por aí vai. Então, eu vou dando orientações específicas e que podem ser chamadas em determinados momentos ou não. Eu posso ter skills para produto A, né? Então, e que vão trazer ferramentas e histórico diferentes dos outros. Então, gente, se eu não organizo esse conhecimento, de novo, é aquele momento que eu falei lá no primeiro vídeo. Eu vou levando prompts genéricos. E a ideia é o contrário. Eu tenho que complexificar. Então, eu tenho que entender memória, e aí eu posso sim chamar banco de dados. Mas um banco de dados, gente, pensa no seguinte: eu tenho uma janela de contexto da LLM. O Gemini, acho que o Cloud Code já tem 1 milhão de tokens e coisas assim. Tá, tem crescido, tem aumentado. Mas eu tenho um limite. Tem limite do tamanho. Imagina que eu tenho um banco de dados gigante, sei lá, 100 terabytes, com todos os arquivos. Pô, Diogo, eu já tenho todos os arquivos da minha empresa. Eu quero que ele procure lá e coloque. É assim que funciona? Porque o ponto, gente, o processo dentro do LLM tem limites por conta das janelas de contexto de cada sessão. Então, se a gente não cuida de qual memória específica serve para qual memória que precisa ser acessada no prompt, não sei se eu me enrolei, mas vou tentar falar de novo. Se eu não entendo especificamente que aquele pedido vai acionar determinados conhecimentos e não outros, eu estou, e aí é um tema que eu vou falar no futuro, eu estou gastando dinheiro que não precisava. Ou eu estou embananando, dando muito mais contexto para uma LLM que, na realidade, precisa ter restrições de memória. Entendem meu ponto? A questão aqui, gente, é que, independente do que aconteça, se eu tenho ou zero contexto de memória, fazendo um prompt genérico, ou 100 terabytes de memória no contexto, eu vou dar instruções erradas para a LLM. O papel de alguém de produto é entender, e alguém de design, e alguém de dados, é entender. Neste pedido, nessa orientação, você tem que focar nessas memórias de contexto, e não nessas outras. Essa outra não vai ajudar nada, tudo mais assim. Por quê? Porque eu otimizo o processo. Eu torno ele mais assertivo. Então, memória, gente, é um tema que está sendo debatido no mundo todo. Não há uma resolução única sobre como gerar melhores contextos. Há diversos paradigmas sobre como acessar um banco de dados, o que acessar, e principalmente como fazer num contexto a LLM focar em algumas memórias e não em outras, dando melhores maneiras dela desaprender algumas coisas, perder alguns contextos e focar em outros, né? Esse é um tema realmente muito, muito empolgante, né? Muito rico, que eu não tenho todas as respostas, mas eu entendo que a minha missão aqui é mostrar a memória de alguma maneira vai passar. Ela tem que ter um contexto seja por skill, seja por agentes, seja por comandos, seja por arquivos que a gente der, né? E eu vou chegar em algum momento nos tipos de arquivo. Por que eu estou focando tanto nos MDs aqui, né? Um arquivo de texto puro, né? Mas assim, eu posso ter arquivos. Eu falei ali, tem um arquivo .skill, skill.md, plano e tal. Mas eu posso ter dezenas de arquiteturas de arquivos e uma referenciar a outra. Olha, se você tal, eu posso ter regras muito complexas de, olha, se você viu esse ponto aqui, verifique o arquivo tal e ele está na mesma árvore ali de decisão, né? Então, tudo isso, gente, fará com que um pedido simples de atendimento de um canal novo, numa plataforma que você já desenvolveu, vai melhorar 1 bilhão de vezes
se você der contextos específicos, olha, eu já desenvolvi isso, ele partiu desse plano, agora eu tenho esse contexto, siga essas regras, né? Porque eu posso ter arquivos como rules também, regras mesmo, né? Gerais, que ele tem que seguir. Nunca use tal plataforma. E ele vai seguir. Então, a ideia aqui é que eu posso ter arquivos que vão mediando o que eu falo, o que entra no prompt e o que não entra. De novo, porque justamente essa questão da janela do contexto, ela é muito importante, porque se você for usar o Cloud Code, o Codex e outros, essa janela de contexto ela tem um contador ali de porcentagem. E ela chega assim, chegando a 100%, o que ela vai fazer? Ela vai compactar. Ao compactar, ela vai achar quais são as peças mais importantes daquela sessão. E ela vai retomar numa nova sessão, levando esse arquivo menor. Porque, imagina, eu tenho uma sessão de 1 milhão de tokens, eu entro numa outra sessão de 1 milhão, não dá, né? O contexto continua tendo essa limitação. Mas, de novo, gente, o problema da memória não é a limitação, porque se eu tivesse um contexto de 1 bilhão de tokens, trilhão de tokens, seria o mesmo problema, porque eu estaria dando muito contexto para uma LLM que precisa ter contextos claros. Entenderam o dilema aqui? Então, nós como PMs, nós como designers, nós como gerentes de dados, nós como organizadores do que é uma estratégia de um produto, de uma tática de um produto, a gente tem que olhar do ponto de vista do que é essencial para aquilo ali estar acontecendo. E a gente tem que colocar a mão. E a gente tem que organizar e falar, olha, LLM, desenvolvedor, vocês têm que olhar, esses arquivos são os essenciais. Então, gente, a ideia desse capítulo aqui é falar assim, a gente tem que explodir o PRD. O PRD em si mesmo, ele não funciona mais. Porque justamente a gente precisa construir um arquivo que vai, ou vários arquivos, ou agora que eu estou falando, né, um ecossistema de arquivos que vai dar um contexto específico e especial e organizacional, direcional, processual, produtizável para a LLM, né? E ela não pode estar só na user story, no destrinchamento. A LLM ela precisa ter esse outro contexto, seja contexto do negócio, da empresa, seja contexto das outras sessões que aconteceram. Acho que esse é um ponto que, se vocês entenderem isso e saberem que tem dilemas, eu acho que vocês vão saber navegar de acordo com os contextos que vocês têm, tá bom? Boa! Até o próximo capítulo da